capitalistas. Ele vence a parada contra a aristocracia cafeeira e inicia um processo de industrialização. O que é a ruptura? A ruptura é reorganizar completamente o Estado e as relações entre as classes sociais. E Vargas vai fazer isso a partir de 30. Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, Vargas vai criar o modelo sindical que a gente tem até hoje, que é a Carta Sindical de 1932, que vai dizer que o sindicato, para existir, ele tem que ter um estatuto aprovado pelo Ministério do Trabalho, ele vai fazer negociação coletiva, tudo aquilo. Só que o essencial é o seguinte, o processo ali estava em disputa, não é porque Vargas aparece em 30 que não estava em disputa até 37. Porque os trabalhadores continuam lutando naquele processo, já orientados pela tomada do poder. Por isso que vai em 1935 vai ter uma tentativa de tomada do poder por parte dos trabalhadores comunistas do período, que também é derrotada por Vargas. E derrotado porque naquele momento histórico era disso que se tratava. O programa dos comunistas para aquele momento não tinha capacidade de ser hegemônico para a sociedade brasileira. Vargas vence, estabelece o Estado Novo a partir de 37, e a partir daí vai ser mais violento ainda o processo de modernização do Estado e das relações entre as classes. Por isso que vai ser criado o IBGE. Por que se cria o IBGE naquele momento, que a gente vai lá e pega as estatísticas? Porque para pensar um desenvolvimento nacional industrial organizado, você precisa ter estatística para orientar para onde vai o desenvolvimento capitalista. E vai criar o BNDE, que agora é BNDES. Por quê? Porque precisa de financiamento para aquelas indústrias nascentes. A transição é dada pelos próprios capitais. O capital cafeeiro, que não tinha mais capacidade de se reinverter na agricultura, também vai migrando para a indústria. Isso vai estabelecer o segundo padrão de desenvolvimento capitalista no Brasil, que é aquele padrão da dita substituição de importação, que é o Brasil implementando uma indústria muito incipiente, que era uma indústria de alimentos. Começa a ter aquelas fábricas de massa lá em São Paulo. A burguesia, o italiano que vinha da Europa, criava uma fábrica para fazer massa. Ou minimamente manufaturar o tecido e fazer roupa, fazer vestuário. Então era uma industrialização. Num contexto internacional, onde as guerras mundiais estavam comendo, então se trancavam os fluxos de comércio. Isso é importante entender. Você imagina o que era? Primeira Guerra Mundial, 14 a 19? Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Ou seja, estava interrompido. O que é uma guerra mundial? Guerra mundial é o seguinte, navio mercante começa a ser bombardeado no meio do oceano, submarino bombardeando. Então os fluxos de comércio começam a ficar caros, porque é disso que se trata. Quando encarece o comércio mundial, começa a ficar caro. E daí permite ao Brasil, naquele contexto histórico, instituir uma indústria incipiente, mesmo dentro do modo de produção capitalista. Por quê? Porque é possível produzir com mais custo. Porque é disso que se trata. O imperialismo produz com custos muito menores do que a periferia capitalista, desde sempre. Mas naquele período entre guerras, houve essa possibilidade histórica muito específica de um desenvolvimento nacional autônomo, que se consolida com Getúlio Vargas, que era de fato um burguês, que ele queria, a ideologia dele era de modernização burguesa para o Brasil, positivista, no sentido de querer organizar a produção industrial brasileira, e favorecido por esse período entre guerras. Por isso que o Getúlio Vargas negociava. Ele negociava com os alemães, negociava com os Estados Unidos, que daí ia trazendo tecnologias para desenvolver essas indústrias nascentes brasileiras. Então esse padrão de industrialização tem seu apogeu a partir de 55. O que acontece? Eu não vou entrar aqui nos meandros políticos do período, que é um período de intensidade política absurda, Desse momento histórico vai criar o PTB, por exemplo. Que é, de novo, um novo momento histórico, uma nova forma de organização que cria um novo partido político dos trabalhadores. Que o próprio Vargas, depois de estar no PSD, o PDS ou o PSD agora? PSD da época, o Vargas vai criar o PTB para ser o seu braço de massas, porque o Vargas, a partir de 55, a partir da década de 45, entende que para fazer o desenvolvimento autônomo nacional era preciso ser anti-imperialista. E por isso que ele vai criar um partido de massas, que é o PTB, naquele momento histórico. E vai começar um novo processo. O Vargas, obviamente, sofrendo as pressões do imperialismo, que obviamente o imperialismo não queria. A partir de 45, os Estados Unidos liquidou a parada. E a doutrina é a América para os americanos. Não tinha mais você fazer negociação. Quem era a potência que podia fazer barganha? A União Soviética, que foram os dois vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não era mais a Alemanha, a Itália, o eixo contra a aliança. Era os vencedores da aliança, que eram os Estados Unidos. Olha o que era o mundo. A aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética, derrota com muito mais peso da União Soviética, que foi quem enfrentou a guerra de fato. Os Estados Unidos ficou muito mais recuado, só foi entrar na guerra a partir de 42, no final da guerra.
A União Soviética teve seu território devastado, o exército nazista avançou sobre o território da União Soviética, que é de fato quem vence militarmente, né? Quem ocupa o território nazista é a União Soviética, vai ocupar a Rússia, vai expulsar os nazistas da Rússia, expulsar os nazistas da Polônia, expulsar os nazistas da França, né? Chega até Paris, acaba com os nazistas, e aquele mundo bipolarizado coloca o seguinte: para fazer o tal do desenvolvimento autônomo brasileiro, tal como Vargas fazia, não era mais questão de negociar com a Alemanha, com os Estados Unidos, agora era questão de negociar e fazer barganha com a União Soviética e com os Estados Unidos. Tanto é assim que o próprio Jânio Quadros no Brasil vai entregar uma medalha para o Che Guevara. Porque eles estavam ainda naquele contexto, né, de uma disputa, desenvolvimento autônomo contra o imperialismo, a doutrina Monroe, América para os americanos. Que é disso que se tratava. Os Estados Unidos entendem muito claramente. A América Latina é um território estratégico. Numa guerra, o que é fundamental numa guerra? A reserva. É a reserva que define a guerra. Que é aquelas forças que você tem atrás de você, que no momento decisivo você tem que fazer avançar. E a América Latina, para os americanos, para os norte-americanos, para os Estados Unidos, é fundamental. Porque aqui tem as riquezas naturais, aqui tem um território fundamental para eles, por isso que eles precisam manter isso aqui para a gente. Então, a partir dali, do final da Segunda Guerra Mundial, se tratava já de um momento de instabilidade daquele padrão de acumulação do desenvolvimento autônomo, né, da indústria nacional se desenvolvendo de forma autônoma. Primeiro, né, era preciso se vincular a alguns blocos, e o Brasil tentava ainda se manter independente. Vargas tinha essa concepção. E Vargas, já pressionado pelas forças do imperialismo, comete o suicídio. A Carta Testamento de Getúlio Vargas é o último, não o último, mas é um manifesto contra o imperialismo. As forças ocultas que movem contra Getúlio Vargas era o imperialismo naquele momento. Vai ter um segundo momento, daí, dentro do próprio padrão, vai ter um segundo momento onde o capital imperialista vai ganhar força, que é o governo JK. O governo JK, o dito 50 anos em 5, o que o JK vai fazer? Vai trazer as multinacionais para o Brasil. E a partir dali vai começar a liquidar a parada. Para quem? Para o lado do imperialismo. Né? Para o desenvolvimento dependente brasileiro, que é o desenvolvimento vinculado ao imperialismo norte-americano principalmente. E a partir dali, quando instala as indústrias, né? As indústrias metal, imagina que quer instalar uma fábrica de automóveis. O Brasil só produzia até ali, né? Produzia aquela indústria muito simples, né? Alimento, tecidos, do nada se instala uma fábrica, talvez com um grande investimento imperialista, a fábrica de automóveis. Isso aí modifica as necessidades da produção capitalista no Brasil. Primeiro, para produzir automóveis você tem que criar uma malha rodoviária de cima a baixo do Brasil, para poder escoar a produção de veículos. Segundo, você precisa ter energia disponível para aquela produção de automóveis. Não era mais possível aquelas formas precárias de produzir energia. Precisava construir uma Itaipu, que é dos anos 60. Que tem uma linha de transmissão direta. Sabia que Itaipu tem linha de transmissão direta para o ABCD paulista e para a região de São Paulo? Não é energia que foi produzida ali na fronteira Paraná-Paraguai que fica na região. Ela vai diretamente para o centro mais industrializado brasileiro, que é a região de São Paulo e do ABCD paulista. Então, aquela implantação das indústrias automobilísticas articuladas completamente com o capital internacional, porque quem se instala aqui é a Ford, a Volkswagen, né, a GM, são as indústrias imperialistas que vêm para cá, vai começar a botar em crise aquele padrão de acumulação anterior. E a crise vai se expressar a partir dos anos 50 na disputa pelas reformas de base. Qual que era a crise que aquele padrão de acumulação começa a viver? E não é por acaso que a partir de 45 em diante começa a ter um novo ciclo grevista no Brasil. De 45 a 68. Ele só vai ser vencido para AI-5. Um longo ciclo grevista também, onde os trabalhadores, no momento onde estava a desorganização, a agitação política em curso no Brasil, tanto ideológica quanto material, começa a entrar em foco. Começa a entrar em foco a discussão pelas reformas de base. Por que se discutia as reformas de base? Que era o quê? Duas, basicamente, né? As reformas de base que vão ser o programa do governo João Goulart, por exemplo. Duas reformas de base básicas. De um lado, controle de remessa de lucros, e de outro, reforma agrária. Por que eram esses dois os focos dos governos trabalhistas que vão até o limite de 64 e são derrotados pelo golpe militar? Porque era a única forma de fazer essa industrialização pesada, porque imagina o que é, para fazer uma indústria
de alimentos, o volume de capital necessário, de dinheiro necessário para o investimento inicial é muito menor do que para fazer uma indústria, para fazer uma usina hidrelétrica como Itaipu, ou para construir a malha rodoviária brasileira, ou para continuar as grandes obras de habitação que vão surgir depois dos anos 60. Então precisava primeiro conter a remessa de lucros, porque as montadoras vinham, produziam um volume de riqueza absurdo na exploração da força de trabalho brasileira e remetiam a maior parte dos lucros para suas matrizes e não tinha capacidade de reinverter aqueles lucros gerados aqui no processo de ampliação da dita indústria de base. Então, por isso, o controle de remessa de lucros, uma posição anti-imperialista, né, que é o que vai orientar os governos, principalmente a partir da transição do JK para os governos mais... E o projeto final de 61 em diante, né, com João Goulart. De outro lado, era preciso fazer uma reforma agrária. Por quê? Porque o campo brasileiro não tinha tido Vargas, por mais que tinha industrializado a cidade, tinha feito uma aliança, no fim das contas, com o campo. E o campo tinha sido mantido numa posição de baixíssima produtividade agrícola. E as massas vinham para a cidade, porque a industrialização ia trazendo geração após geração, massas para o mundo urbano, e não tinha na cidade capacidade pelo campo, da forma improdutiva que era o campo brasileiro, latifundiário, de alimentar as cidades. E você tinha uma inflação naquele período de 16.000% a inflação dos alimentos. E por isso que as greves começam a explodir no Brasil a partir daquele momento. As massas vêm para a cidade, o campo não tem capacidade de fornecer alimento a contento. Aí a gente está aí. Já está para de 45, 48, 50, já está toda a década de 50. Já começam a surgir as greves. A partir de 45 explodem as greves. Qual era a característica essencial das greves ali? A luta contra a carestia. Imagina o que é, inflação de 16.000%. Que categoria que não faz greve? Pense, começa uma inflação de 16.000% ao ano. E obviamente o reajuste não vão dar um reajuste de 16.000% ao ano. A categoria inteira vai para a greve. Até o conservador reacionário vai para a greve. Você sabe como é que funcionam as greves. Quando a barriga cola, até o cara que supostamente é conservador, reaça, ele vem para a greve. E aquele período era disso que se tratava. Né? De um lado, a impossibilidade de ampliar, de completar o processo de industrialização brasileiro, e de outro lado, a impossibilidade, inclusive, de fornecer alimentos para essas massas urbanas. E por isso a reforma agrária era o projeto. Para quê? Fatiar o latifúndio, criar pequenas propriedades produtivas para fornecer alimento para a cidade. O projeto foi derrotado. A gente sabe o que aconteceu. O golpe militar de 64 é o quê? É a vitória do imperialismo. Qual é o principal articulador do golpe? A burguesia brasileira, porque daí ali ficou claro, desde 64 ficou claro que a burguesia brasileira não queria o desenvolvimento autônomo nacional. Esse foi o último momento, e aliás a estratégia nacional reformista de aliança com a burguesia brasileira foi o que nos conduziu para a derrota de 64, que embalou tanto João Goulart quanto o Partido Comunista Brasileiro. Estavam alinhavados na estratégia nacional reformista, achando que a burguesia nacional ia topar o processo de desenvolvimento autônomo, tal como tinha topado até 45. Mas não topou. A burguesia brasileira, isso é muito claro, os documentos mostram, por exemplo, a Operação Bandeirantes, que já em 64 a Fiesp, que era a principal entidade de classe da burguesia brasileira, financiou, pegou dinheiro das empresas para financiar a Operação Bandeirante para começar a tortura. A burguesia brasileira não topou, porque a burguesia brasileira desde 64 fez uma escolha muito clara, que até hoje está colocada, de se alinhar ao imperialismo e se tornar uma burguesia associada ao imperialismo brasileiro. Isso já estava na década de 50, mas a aposta ainda do próprio trabalhismo naquele momento, dos comunistas naquele momento, foi uma aposta derrotada. Eu acho que o único que não estava naquela aposta era o Brizola. Essa é a minha teoria. Que o Brizola, desde a década de 50, não esperou a burguesia gaúcha querer fazer a reforma agrária. Ele já fazia a reforma agrária na lei ou na marra, no Rio Grande do Sul. Estava fazendo a reforma agrária. O Brizola já estava, desde 61, armando o povo. Né? A cadeia da legalidade. Porque esse é o ponto. Para tocar, o Brizola tinha a clareza que só podia fazer um processo de transformação, de ruptura com o imperialismo, se armasse o povo. A clareza que Fidel Castro teve em 59 em Cuba. O Brizola tinha a clareza disso no Brasil. Tanto que em 61 ele arma a população gaúcha para defender o mandato do João Goulart. No momento onde Jânio Quadros renuncia, João Goulart estava na China e os milicos já tentaram dar o golpe ali e não deixar João Goulart assumir. E o Brizola arma a população gaúcha, cria as cadeias da legalidade, né? E vai organizando, pega o terceiro exército, fraciona as forças armadas e estabelece os termos.
Não tem aqui, golpe aqui não. E vai prorrogar até 64. 64, quando a classe dominante decide definitivamente pelo golpe, né, que é dado pelos militares, mas a gente já sabe que é uma ditadura civil-militar, não é uma ditadura apenas militar. 64, o golpe é dado, né, dia 31 de março, o 1º de abril. João Goulart se desloca para o Rio Grande do Sul, Brizola propõe a resistência armada e o Jango decide, que para mim é a decisão trágica da nossa história, porque a partir dali a gente vai se associar ao imperialismo definitivamente, né? Trágica. João Goulart decide não fazer a guerra civil. E tinha capacidade de fazer. E naquele momento, ao decidir recuar, achando que a ditadura ia ser um voo de galinha, não foi isso que aconteceu, porque a ditadura veio com uma ruptura e logo a partir de 66 vai começar a fazer contra-reformas para reorganizar de novo as bases para um novo padrão de acumulação emergir. A ditadura vai resolver o quê? Se tinha um problema, se o problema era a transferência de valor que não conseguia fazer com que as perdas internacionais, que o Brizola vai levar até o fim da vida, que não conseguia reinverter a mais-valia, o que a classe dominante vai fazer via ditadura militar? Vai fazer a contra-reforma da Previdência, que vai assaltar o fundo salarial dos trabalhadores, que estava sendo acumulado desde o final do século XIX, os trabalhadores fazendo os fundos de aposentadoria, que o Vargas transformou nos institutos de aposentadoria e pensão. Então ele vai assaltar o fundo salarial dos trabalhadores na Previdência, vai assaltar o fundo salarial dos trabalhadores ao fazer uma contra-reforma trabalhista em 66, que acaba com a estabilidade de emprego e cria o FGTS, que até hoje está aí. O que isso vai fazer? INPS de um lado, centralizando os recursos da Previdência, de outro lado, centralizando os recursos do FGTS no sistema financeiro nacional, que ele vai fazer uma reforma bancária para centralizar ainda mais os recursos do sistema financeiro, vai permitir com que, e vai promover 20 anos de arroxo salarial para os trabalhadores, vai permitir o seguinte, mesmo transferindo valor, a massa acumulada aqui foi tão grande, porque é o seguinte, tá, vamos lá, é como se ampliasse o assalto sobre os trabalhadores. Então a forma como a ditadura fez para assegurar a industrialização pesada foi assaltando os trabalhadores. É o dinheiro do INPS que vai construir Itaipu. É o dinheiro do FGTS dos trabalhadores que vai construir, que vai direto para o Banco Nacional de Habitação e vai fazer as obras de habitação da ditadura militar, como as favelas do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, tudo isso. E ao fazer isso, a ditadura, e outro, vai dar dinheiro para desenvolver ciência e tecnologia para a Embrapa garantir a expansão de alta produtividade, via importação de máquinas e equipamentos do centro imperialista, a expansão do Cerrado, que vai garantir o modelo de integração na produção de frango, que a partir dos anos 60, final dos anos 60 e dos anos 70, entra em vigor. Produzir frango valor muito barato, Sadia, Perdigão, e depois vai ser agora os monopólios, JBS, BRF. A ditadura resolveu a parada. Por que ela fez? Assaltou os trabalhadores. Reforçou a exploração, a superexploração sobre os trabalhadores como forma de garantir a industrialização pesada. É o dinheiro dos trabalhadores, mantendo a remessa de lucros para os centros imperialistas, que vai possibilitar, de um lado, produzir energia barata, então você tem a construção de Itaipu e várias outras, produzir extração de minério, as mineradoras vão se ampliar no Brasil, a malha rodoviária vai se ampliar no Brasil e a ditadura vai criar o Brasil moderno. E de outro lado, a industrialização do campo. Porque o campo deixa de ter relações sociais de produção arcaicas. O campo passa a ter relações sociais de produção modernas. Não é mais o camponês e o velho aristocrata rural. É um latifundiário moderno, que produz submetido à atividade. E a ditadura consegue cumprir esse papel histórico. E ao fazer isso, garante emprego para a massa que vinha do campo para as cidades, que primeiro começa a ter alimento mais barato, e segundo, vai trabalhar na construção civil. É a história de vários trabalhadores brasileiros que saem do campo nos anos 60, vêm para as cidades, vão para a construção civil, que estava ampliando violentamente, constrói Brasília e fica em Brasília, todas as cidades no interior, no ao redor, e vai construindo as cidades que a gente tem hoje. O que precisava para fazer isso? Precisava de estatais. A ditadura vai ser um modelo de desenvolvimento estatizante. Ela vai criar estatais para fazer esse processo. Por quê? Porque o dinheiro que vai ser aplicado é o dinheiro do Estado, não do Estado, dos trabalhadores, assaltado pelo Estado burguês. E vai estabelecer o terceiro padrão de acumulação de capital, que é esse padrão de acumulação que vai de 66
até a sua crise na década de 70 e virada dos anos 80, né? Que vai ser o terceiro padrão de acumulação capitalista no Brasil. O que estava garantido ali? Primeiro, né? Garantiu a reprodução da força de trabalho das massas populares e, de outro lado, criou as camadas médias urbanas. Porque imagina o que é, para ter uma estatal precisa ter um engenheiro trabalhando. Para uma Petrobras que vai lá desenvolver tecnologia, precisa ter um engenheiro bem qualificado. A ditadura central vai criar um modelo de pós-graduação brasileiro. Vai expandir as universidades públicas no Brasil. Para quê? Para formar engenheiro, para formar economista, para formar contadores, para formar advogados, para formar assistentes sociais, para formar médicos. E a ditadura vai entregar, na sua crise, a partir dos anos 70, vai entregar camadas médias urbanas, que é essas que vão pedir a democracia. Por quê? Por que pedem democracia em abstrato? Né? Não uma democracia de garfo e faca, que é aquela democracia de socializar os meios de produção. Uma democracia em abstrato. Por quê? Porque já tinham resolvido sua barriga. Quem vai surgir desse processo do final da ditadura, que entra em crise em 75, explodem as greves em 78. Por que explodem as greves em 78? Porque eram 20 anos de arroxo salarial. De novo vem o tema do preço dos alimentos, porque não resolveu de fato o tema do preço dos alimentos. O Brasil moderniza, mas moderniza muito mais para o mercado de exportação do que para a alimentação interna. E segundo, porque a própria ditadura, na crise dos endividamentos exteriores, entra em crise e não consegue mais dar conta de resolver a vida da massa dos trabalhadores. Estoura as greves de 78, as greves do ABCD que criaram o Lula. O Lula é fruto daquilo. As greves dos metalúrgicos de 78, 79, 80, 81, 82, que vai paralisar a produção de riqueza a nível mundial, porque paralisando a produção metalúrgica do ABCD paulista, paralisava toda a cadeia de produção a nível global, não era qualquer coisa. Vai ter um movimento de oposição bancária. Por que eu estou falando? Os servidores públicos vão se organizar como categorias que até então não podiam se organizar sindicalmente. Os trabalhadores rurais se organizam na criação da CONTAG, a criação do MST. Todo aquele processo de crise da ditadura, que é a crise do padrão de acumulação capitalista da ditadura militar, que sustentou a ditadura por 20 anos. A ditadura não se sustentou porque era apenas autoritária, também porque era autoritária, que aniquilou as lideranças de esquerda, principalmente a partir de 68, no AI-5, mas também se sustentou num padrão de acumulação que resolveu as questões fundamentais da barriga da classe trabalhadora. Isso sustentou esse padrão, ele entra em crise, e a classe trabalhadora emerge na luta política. Só que qual que é o ponto que eu quero colocar aqui? Algo fundamental para eles entenderem isso aqui. A classe emerge na luta política e ela vai criar as suas formas organizativas, que vão ter uma disputa de direção do processo. Quem vai dar? A classe trabalhadora, a partir de 68, vai para a luta. Bancários, metalúrgicos, servidores públicos, era a vanguarda da classe naquele momento histórico. Vai para a luta. Só que quem dá a direção do processo? As camadas médias urbanas. Pode pegar quais foram os grandes quadros do PT dos anos 70 e 80. Os quadros, aqueles que pensam a política, que direcionam, são os filhos das camadas médias urbanas. Os bancários bem remunerados, os professores universitários, engenheiros, médicos, advogados, são eles que vão dar a direção do processo. E essa direção do processo vai conduzir para uma transição por cima, não é a derrubada revolucionária da ditadura, mas sim a reconfiguração de um novo padrão de acumulação. Por que entrou em crise o padrão de acumulação nos anos 70? Porque tinha acabado aquela dicotomia União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, desde os anos 70, com a abertura dos relatórios de Gorbachev, tudo estava em decadência completa. Era a reconversão capitalista dada a nível mundial, o capital sem nenhum adversário mais, detonando direitos, implementando a liberalização total do comércio internacional, dos fluxos de investimento, uma revolução tecnológica que começa a criar o computador. Até os anos 70 não tinha computador. O computador vem, o seu processamento de dados vem e permite que num apertado um botão você desloque bilhões de dólares de Nova York para Xangai. De outro lado, a revolução nos transportes, navegação via GPS e outras coisas mais vão rebaixar o valor do transporte de mercadorias. E começa a haver um deslocamento geográfico da produção de riqueza mundial violento para o leste asiático. Já a partir dos anos 70, a China passa a ser o chão de fábrica do mundo, produzindo a valor muito barato e vai aniquilando com aquele processo de industrialização que o Brasil viveu até então.
E o Brasil vai viver a mesma coisa. Qual foi a tônica dos anos 80 em diante, no fim da ditadura? Aliás, qual foi quem venceu contra a ditadura? A ideia da liberalização. Em todos os sentidos, nos costumes, nos fluxos econômicos, no poder viajar pelo mundo inteiro. Era o ideal das camadas médias. O que é o ideal das classes médias urbanas? A liberdade, os valores. Porque já resolveu o problema da barriga. Então, essa transição vai conduzir para qual foi o desfecho dessa crise da ditadura. O desfecho vai ser dado primeiro, né, o epílogo do desfecho é a hiperinflação dos anos 80. Por que tinha hiperinflação nos anos 80? E toda aquela indústria brasileira. E o que foi a tônica do padrão de acumulação anterior? Foi o seguinte: criava uma fábrica da Volkswagen em São Paulo, e todo o entorno de São Paulo, né, nas regiões interioranas, começava a criar fábricas de autopeças, fábricas de máquinas e equipamentos para fornecer insumos industriais para as grandes indústrias monopólicas. Oi? Isso, sempre em situação de subalternidade, mas isso gerava o desenvolvimento das cidades do interior. O ABC paulista é fruto disso. Né? A minha cidade lá no interior de Santa Catarina, Xanxerê, ela era uma cidade industrial, uma cidade agrária, de pequenas propriedades até os anos 70. A partir dos anos 70 começa a se instalar fábricas de máquinas e equipamentos e fábricas de autopeças para fornecer para a indústria automobilística de Porto Alegre e Curitiba. Então se cria uma determinada malha urbana, se cria uma determinada malha industrial no Brasil, que vai ser o que vai ser liquidado no novo padrão de acumulação, que é esse que a gente vive agora. Qual que é a tônica? Primeiro, a hiperinflação, porque na abertura comercial e na incapacidade da indústria intermediária brasileira, que é essa que fornece insumos, né, ou que produz produtos de consumo para a classe trabalhadora, roupa, sapato. O que aconteceu a partir do momento que houve abertura comercial, a China passou a fábrica do mundo, começou a quebradeira. Qual que é a tônica dos anos 80? A quebradeira das indústrias médias e até grandes de determinados setores, que não conseguiam mais competir com a China. Não conseguem mais competir com a China. E ao não conseguir mais competir com a China, vão quebrando, vão vendendo sua propriedade. O trabalhador, quando está desempregado, ele está lascado. Né? Mas o industrial, quando perde, não consegue mais sobreviver enquanto proprietário industrial, o Estado vai lá e financia para uma multinacional comprar ele. E ele vende, e ele não deixa de ser um bilionário. Ele só deixa de ser proprietário industrial. Ele vende a fábrica, ele vende as máquinas, ele vende os armazéns e ele vira um grande bilionário. E foi isso que aconteceu. Esses industriais perdiam a propriedade industrial e nós ficávamos com uma grana fenomenal na mão. O que vai fazer com isso? Se ficasse só na mão sem poder aplicar no processo de acumulação de capital, aos poucos o cara vai queimando e ia acontecer que nem a aristocracia, que queimava os seus recursos e deixou de existir enquanto classe. Então vai acontecer o plano real. Primeiro eles vão jogar para os preços, por isso que o epílogo disso é a hiperinflação dos anos 80. O cara não conseguia competir, o mercado fechado, ainda fechado no final da ditadura, né, jogava para o preço. Era o trabalhador sendo assaltado de novo, porque os preços subiam pelo elevador e os salários subiam pela escada. E ao fazer isso, o que era? Assaltar os salários dos trabalhadores, uma nova forma, que é o caminho que vai fazer com que as greves dos anos 80 continuem violentamente acontecendo. Vai surgir o PT. Claro. Porque o primeiro momento foi o seguinte, né? O que era característico da ditadura militar? Era um fechamento, um enrijecimento, porque era um mundo bipolarizado, onde o Estado definia, porque era preciso, por exemplo, um alinhamento completo do Estado brasileiro com os Estados Unidos. Então o Estado comandava e tinha possibilidades. Os próprios Estados Unidos vão fornecer linhas de crédito facilitadas para o Estado brasileiro, porque era importante manter. E no momento que você tem a União Soviética como inimiga, então você não pode deixar o teu aliado à míngua. Né? Porque se o teu aliado tiver à míngua, o teu inimigo pode cooptar ele. Ele pode fechar com o inimigo. Então os Estados Unidos vai fazer isso no mundo inteiro. Ele vai criar, por exemplo, bem-estar social no Ocidente europeu. Imagina o que é, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa arrasada, porque tinha tido guerra, né, nos territórios. A Inglaterra foi bombardeada, a França foi bombardeada, a classe trabalhadora voltando da guerra, com um fuzil nas costas, porque quem luta na guerra são os operários. Chega na Europa arrasada, a União Soviética do outro lado, dizendo, tem um novo mundo possível. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai criar o plano Marshall, de reconstrução da Europa, que ele precisava. Então no Brasil é muito semelhante, claro, diferente porque não é criar o bem-estar social europeu.
mas é criar camadas médias que, diante da miséria da massa do povo, né, viviam até relativamente bem. Então, nesse momento, era preciso, né, e, obviamente, o Estado tinha que controlar o capital. Esse é um ponto. O Estado tem que controlar. E se o capital começa a comer solto, ele vai rebaixar o valor do salário, ele vai botar para lascar. E naquele momento não podia deixar o capital correr livre, leve e solto. Porque se corresse livre, leve e solto, desde 17, que os trabalhadores diziam: deixa o liberalismo comer solto que a gente vai fazer a revolução. Que foi feita a revolução em 1917, na Rússia. Antes, em 14, no México, a Revolução Mexicana. Revolução em 40 aí na China, quando foi? 49 na China. Revolução Cubana em 59. Porque era isso, o mundo deixado livre, leve e solto para o capital, e isso aí está determinado no Marx, já deixou muito claro. Se o capital fica livre, leve e solto para correr, ele vai massacrando a classe trabalhadora. A lógica do capital é permanentemente reduzir o valor da força de trabalho. E ele fazia isso, só que no momento em que, acendeu o sinal de alerta, a burguesia começou a perder o pescoço, as revoluções proletárias começaram a ser vitoriosas, e obviamente o imperialismo entendeu, não é mais só porrada. Não é só deixar o capital livre, leve e solto. É preciso regular. E a ditadura regulava o capital. E até o final dos anos 80, ela mantinha o capital regulado, fechado. E quando não tinha mais capacidade de competir, porque já estava em crise, os capitalistas incompetentes, né, eles jogavam para o preço, como forma de aumentar suas margens de lucro e se manterem vivos. Qual que é a solução que é dada a partir de Collor, quando vence a eleição? É a abertura. O que o Collor dizia? Vamos abrir o mercado brasileiro, porque o brasileiro quer deixar de andar com esse carro velho que tem aqui, temos que modernizar a frota. E ao abrir o comércio, os anos 80 e 90 em diante vão ser de quebradeira industrial. O Maurício está falando num plano maior, aqui no bairro, aqui na região, para vocês terem uma ideia, né? Se você juntasse Maria da Graça e Jacarezinho, a gente tinha o maior polo industrial da cidade. Né? O primeiro escuro é São Cristóvão, o segundo seria Jacarezinho, mas quando você juntava fazer a região maior, isso era o maior polo. A gente chegou a ter nessa região 35 confecções, algumas delas bem famosas, quem é mais antigo aqui conhece, Tavares, né? Logo ali, quando você desce o viaduto para pegar a Dom Helder Câmara, do lado ali você tem duas empresas grandes, né, que foram exatamente até dizimadas. Gillette, a Gillette continua, mas essa Gillette que a gente usa aqui já não é mais fabricada no Brasil, não é mais fabricada aqui. E a outra era a CCPR, né, que foi varrida pela Parmalat. E a própria GE, capital norte-americano, foi-se embora para a Tailândia. Então, isso nós estamos falando daqui da região, exatamente os processos que a gente está falando. Ainda existe a CISP? A Nova América também. A CISP sobrevive, mas a CISP pertencia, a CISP pertencia a Olavo Monteiro de Carvalho, que chegou a ser vice-presidente do Vasco, um vascaíno importante. Ele se associou ao capital norte-americano de forma minoritária. Hoje, quando você passa lá, você vai ver, não sei o que, Illinois. Ou em Illinois, é uma empresa norte-americana exatamente de vidros, né, e ele agora é minoritário. Mas entende como é que é essa tônica do processo? É tudo nesse período. Só para adiantar uma coisa que ele vai falar agora, a migração desse capital. O Olavo Monteiro Carvalho ficou duro, uma ova. O que ele fez? O patrimônio imobiliário dele está virando imóveis. Aqueles imóveis todos em volta do Norte Shopping, todos são do grupo que ele é dono. Por quê? Qual foi a saída para esse processo? Foi, primeiro, que tem um momento de luta, né? Que é quando a crise está comendo solta, as classes estão lutando. E daí emergem dali as formas de organização, que vão ter suas direções. As direções que vão surgir, era legítima a luta dos trabalhadores naquele período, fantástica, né? Vão romper com o sindicalismo, tal como eu quero colocar aqui, isso aqui é importante, porque o Círculo Laranja é o início da nova crise que está em curso agora. Esse é o ponto que eu quero depois chegar aqui. O que emerge como a principal direção? O PT. O PT virou hegemônico. 89 Lula vai para o segundo turno, 94 de novo, né? 98 não, porque o FHC ganha no primeiro turno, mas o PT hegemoniza. E a ideologia que está por trás do petismo, desde aquele momento, principalmente a partir dos anos 90, era não mais fazer a revolução, não mais a ruptura, era a adequação da ordem
né? E uma ordem melhor para os trabalhadores, de livre negociação, né? Liberdades. Esse foi o que ganhou. Antes disso, o Plano Real vem. O que o Plano Real fez? O Plano Real, para mim, estabelece a ruptura com o padrão de acumulação anterior e vai criar os fundamentos do novo padrão de acumulação. O que vai fazer com esse industrial aqui que vendeu a propriedade ou virou acionista minoritário? Ele vai criar primeiro a estrutura da dívida pública. Ciro Gomes, que agora quer se pagar de trabalhista, foi quem, em 1993, ministro da Fazenda, vai colocar a taxa de juros em 46%, 48% e vai permitir a migração dos capitais falidos industriais para a dinâmica da esfera financeira. E vai começar um processo permanente de hipertrofia da esfera financeira. A esfera financeira vira uma forma de garantir propriedade privada falida. E os capitalistas, obviamente, que não vão ficar só um ou outro, vai todo mundo para o jogo. Porque entre ganhar 16% numa taxa de lucro anual, eu vou ganhar 28%, 48%, ou hoje está quase 36% a taxa de juros, o que um título público recebe, né, o que uma empresa que comprou o título público recebe. Então, a primeira migração é essa, especulação financeira. Isso vai fazer com que toda a propriedade se financiarize. Porque para hipertrofiar esse sistema financeiro, você tem que pegar uma fábrica ou um terreno e submeter ele a uma lógica financeira. É pegar um terreno aqui e securitizar. Transformar esse terreno em papel e jogar na esfera financeira. E essa esfera vai hipertrofiando no Brasil e a dívida pública é o principal sistema de manutenção dessa propriedade privada para garantir esse bando de capitalistas que não conseguia mais competir no padrão de acumulação de capital anterior e vai migrar para o novo padrão de acumulação que está em curso no Brasil desde 94, que é esse padrão rentista. Não quer dizer que a gente deixa de ter indústria. Quer dizer que a gente se especializa produtivamente. Primeiro, aquela indústria intermediária não é mais viável, por isso que não precisa mais de engenheiro. E o engenheiro que se forma numa universidade hoje vai trabalhar com Uber. Porque não precisa de engenheiro. Do ponto de vista material. Por isso que é importante, a forma como o capital se produz, o seu padrão de acumulação, condiciona qual é a classe trabalhadora que vai estar na luta. Quais são os dramas da classe trabalhadora. Então, de um lado, se esfrangalha o setor intermediário e se especializa onde? Vai se especializar onde? No desenvolvimento capitalista brasileiro pós-94. Agroindústria, produzir frango, produzir carne de gado, vinculado ao latifúndio, que produz soja e pecuária, né? Mineração, que vai continuar sendo viável, porque é uma questão objetiva, você não pode minerar onde não tem minério no subsolo, o Brasil é riquíssimo em minério, petróleo e gás, setor de infraestrutura para garantir a escoamento da safra, não setor de infraestrutura para desenvolver a malha urbana e melhorar a vida do povo, mas só para garantir a safra. Então você vai... E, em terceiro elemento, privatizar tudo aquilo que o Estado tinha feito de 60 em diante. Porque aqueles investimentos do Estado, que não pense que é uma indústria, uma usina hidrelétrica como Itaipu, os primeiros 15 anos você só tem prejuízo. Porque você imobiliza um capital absurdo. Quem imobiliza? O Estado, através do assalto aos trabalhadores. Depois de 15 anos, aquela indústria gigantesca, que é uma usina hidrelétrica, começa a dar lucro. E a partir dali, qual que é a lógica? Privatizar. 50 anos. Isso. Está começando, por isso que começa já, não é mais um padrão de acumulação que estatiza, é um padrão de acumulação que privatiza. E nos anos 90 em diante é privatizar tudo. Porque aqueles investimentos tinham maturado. E os capitais... Isso daí vem o tal do projeto neoliberal. Esse é o projeto neoliberal. Ele é fruto de um novo padrão de acumulação. Por isso que eu não gosto... Porque se coloca muito neoliberalismo como se fosse uma decisão política. Ele é fruto de determinado padrão, de determinada forma de produzir. Não é uma escolha apenas, né? Mas existiam estatais, né? Foram construídas primeiro, senão não Isso, teria como... exatamente. E quem constrói é o Estado, assaltando os trabalhadores. No momento que começa a dar lucro, entrega para o capital privado. Seja ele multinacional e externo ou interno. Então, de um lado, vai privatizar tudo. Quem financia a privatização? O próprio Estado. Porque é o Estado que vai dar as linhas de crédito para privatizar. A dívida pública, que começa lá em 600 milhões de reais, 600 ou 400, não recordo. Também isso aí é a cifra. Para quem fala em milhão, a diferença é pouca, né? 600 milhões em 94 vai saltar sistematicamente para 5 trilhões como a gente tem hoje. E vai exigir uma nova modificação do Estado, porque vai exigir austeridade permanente para pagar a dívida. E é por isso que em 99 cria a lei de responsabilidade fiscal, para garantir o pagamento desses capitais vagabundos, incompetentes, para disputar com a China na divisão internacional do trabalho.
Maurício, é importante falar uma coisa, né, que assim, você falou assim, que estava em 600 milhões a dívida pública, 1994, quando criou o Plano Real. Exato. Né? E agora já está na casa do trilhão. Sim. Ou seja, não chegava a 1 bilhão e agora, né, já multiplicou mais de 1000 vezes. Isso. Ou seja, já está na casa do trilhão. E no meio disso tudo, tem os governos do PT. Agora que eu vou entrar. Porque quem vai administrar esse padrão de acumulação? Porque todo padrão de acumulação, ele tem uma superestrutura política que administra ele. É necessário. Primeiro vem os tucanos, que administram o Plano Real no que é fundamental. Superávit primário permanente para pagar a dívida, feito em cima de quem? Do povo, que é a gente. Por isso que desde 94 a infraestrutura urbana está indo para o pau. Chega no caos urbano que tem hoje. Saúde pública sendo liquidada, educação pública sendo liquidada, segurança pública sendo liquidada. Para fazer o quê? Fazer superávit. Segundo, uma reestruturação produtiva, porque aquela centralização do capital, o que fez? Aniquilou os metalúrgicos, aniquilou os bancários, porque financiava que aqueles monopólios importassem máquinas e equipamentos, novas tecnologias, automação, e esvaziou o poder que tinham os metalúrgicos nos anos 80. As reestruturações produtivas, financiadas também pelo sistema que é rentista, mas na verdade é a centralização total do sistema financeiro. O caixa eletrônico é o maior O caixa eletrônico é o maior fura-greve que existe. E o bancário, que era uma categoria que quando paralisava nos anos 80, não tinha operação, porque a operação de crédito e débito era feita na caderneta. Imagina o que é botar o caixa eletrônico. Isso aí acaba com o poder de uma categoria paralisar a produção. Que é coisa que os bancários faziam, por isso que eram categorias de vanguarda. Os metalúrgicos, que tinham de base de quase 20 mil trabalhadores, hoje tem 8 mil. Né? Isso vai modificando as relações das classes, vai modificando quais são os setores. Uma Ford, por exemplo, tem 8 mil, ainda tem bastante. Não é que deixamos de ter o metalúrgico como um setor estratégico. Claro. Bom, mas esse é o ponto. O Fernando Henrique Cardoso administra o Pacto do Plano Real de 94, favorecido por uma conjuntura internacional favorável, até 99. 99, crise das dívidas externas. De 99 até 2005, uma crise, um processo de recessão, um processo de economia andando de lado. O que emerge como a sucessão, o antissistema contra tucanos? Os petistas. E o Lula se elege e tem a mesma votação que Bolsonaro teve em 2018. Idêntica. Podem pegar. E aliás, o PT elegeu a maior bancada da sua história, tal como o PSL elegeu agora. Por quê? Porque o PT, naquele momento, historicamente, aparecia como antissistema. Porque tinha uma história atrás de si das greves, da formação dos movimentos populares, da criação da CUT, tinha uma história atrás de si. História que desde os anos 90 já estava liquidada, porque desde os anos 90, os próprios metalúrgicos de São Bernardo já faziam negociados sobre o legislado. Coisa que agora dizem que são contra, mas faziam em 92 em diante já estavam fazendo. Né? Já tinham capitulado. A CUT, a partir das décadas de 90, do terceiro CONCUT, já capitula a luta política. Já dizem, revolução não é mais revolução, não é mais romper com o sistema. É já fazer uma boa negociação, né? É já apenas melhorar a vida dentro da ordem capitalista, mudar o mundo sem tomar o poder, tudo aquilo que começa a ser a onda da esquerda. Mas aquela onda da esquerda ainda tinha aquela legitimidade histórica das greves, aquela memória histórica. E em 2002, Lula se elege. O que o Lula faz no governo? O Lula administra o Plano Real. Ou o Lula deixou de fazer superávit primário. E, pelo contrário, 2003, 2004, 2005, o Lula faz maior superávit. O Palocci, que antes era companheiro, agora é traíra, o Palocci, no ministro da Fazenda, se gabava de fazer um superávit primário maior do que o FHC. Em 2003, o que eles fazem? Contra a reforma da Previdência. Por que tem que fazer contra a reforma da Previdência? Porque precisa assaltar os trabalhadores, para garantir o sistema rentista de acumulação de capital no Brasil. Então eles administram a ordem burguesa. São favorecidos de 2005 até 2011 por uma conjuntura internacional fabulosa que dentro do nosso modelo de especialização produtiva nos coloca com os preços das commodities lá na estratosfera, quando a China começa a crescer 15% ao ano, e a China crescendo 15% ao ano importa o nosso minério de ferro, a nossa soja, e os preços desses produtos vão lá para o alto. Isso permitiu ao petismo manter o Plano Real
e fazer uma política de migalhas, não estou dizendo que quem recebe é um coitado, eu estou dizendo que diante da riqueza produzida é uma migalha que se dá em Bolsa Família, diante da riqueza produzida pelo Brasil. E eles fazem uma política social mais um pouquinho melhorzinha do que os tucanos, porque tinha uma conjuntura melhor, e permite o sistema financeiro, nas franjas daquele excedente que vai sendo internalizado, fazer a geração Casas Bahia. Que é esse pessoal que a partir de 2005 começa a fazer prestação de 10 vezes sem juros para comprar linha branca, para comprar automóvel e para adotar aquilo que o petismo começou a vender como sucesso do seu governo, a ideologia da classe média. Não é mais a classe operária, aquilo que estava na origem do partido, é as classes médias. Nova classe média. A nova classe média, que é um miserável, que continua... E outra, as camadas médias urbanas, aquele engenheiro, como não precisar mais de estatal, e começou tudo a ser vendido, a reestruturação produtiva comendo solta, o filho, meu caso aqui, estou dando relato pessoal, o filho do bancário dos anos 80 vai para o ensino superior, se forma, tem melhor graduação do que os seus pais, e o orgulho dos pais, só que se forma e o que acontece? Ganha um salário menor do que o salário do bancário estável dos anos 80 antes da Metalúrgicos ganhavam muito bem. Ganhava, era 8, 10, 12 mil reais o metalúrgico. O que ganha o metalúrgico que entra no chão de fábrica hoje? Então o sujeito, aquelas classes médias urbanas, que são o produto do modelo da ditadura militar, vão entregar para os seus filhos, que é a nova classe trabalhadora que está hoje aí, uma condição de emprego e trabalho infinitamente pior. Por quê? Porque o salário é menor, a rotatividade é cada vez maior, a instabilidade é permanente. E o terceiro aspecto, a financiarização da propriedade urbana, fez na dinâmica da especulação da bolsa de valores, jogou para a estratosfera o preço do imóvel na cidade. E o cara não consegue, tal como meus pais conseguiam com 20 e poucos anos, comprar um terreninho urbano, ter uma casinha e a partir daí poder ter filho. E daí por isso que eles puderam ter três. Aqui a Caixa Econômica já tinha absorvido o BNH nesse momento, né? Não dá, tem muito meandro, né? E eu agora com 31 anos, com maior formação, supostamente isso me garantiria uma melhor, porque esse foi o sonho petista, né? Educar a população para eles terem uma melhor inserção. Mas eu encontro uma realidade objetiva do mundo do trabalho aniquilada, o que faz com que o sujeito vá trabalhar ou numa rede privada de ensino superior, como professor, diferente do cara que trabalhava na rede pública dos anos 80, ou trabalhar nas formas mais precarizadas do mercado de trabalho, como um motorista de Uber. E daí o cara fica no sistema de pós-graduação até a morte, porque senão ele perde a bolsa. E quando o Bolsonaro corta 30% a 50%, explode as manifestações dos estudantes. Por quê? Porque é caráter salarial. Se o cara não tiver aquilo, ele morre de fome. Então, entende? Então, o que acontece na prática? A população mais pobre continua na miséria e começa a ter um pequeno salto de consumo de 2005 a 2011. Por conta dessa conjuntura internacional. As classes médias urbanas são aniquiladas pelo processo de desenvolvimento capitalista do novo padrão de acumulação que é rentista, que não precisa de engenheiro. Né? E quando vem a crise, porque ela sempre vem, a partir de 2011, 2008 começa internacionalmente, reflete em 2012 com a queda dos preços das commodities, o modelo entra em crise. O modelo entra em crise e as greves voltam a explodir no Brasil. E por isso que 2013, do Círculo Laranja, é um momento de ruptura. Porque é uma expressão desse momento de ruptura de um padrão de acumulação. Não dá mais conta. As direções sindicais burocratizadas, frutos do padrão anterior, frutos do partido que governa o padrão anterior, não conseguem dar conta, o padrão atual, desculpa, não dão conta de entender o que está acontecendo e começam a emergir as greves no Brasil. A gente tinha uma greve, quando estabelece o Plano Real, 97, porque não é só estabelecer o Plano Real, precisou fazer uma ocupação na CSN. Precisou aniquilar a classe trabalhadora. As greves daquele período também teve muita repressão, né? Perseguição de dirigentes. A Esther aqui sabe, né? Ficou um tempo demitida por causa das greves daquele período. Um conjunto enorme dos dirigentes demitidos. É óbvio, precisou aniquilar os trabalhadores, mas se implementa o novo padrão de acumulação. 97, na estabilização dos preços. Até 89 foi o auge da greve no Brasil, que era o canto do cisne das greves contra a hiperinflação, que foram 1.900 greves, e desde então, 97 em diante, nos anos 90 um pouquinho ali, 800, 900, 1.000 greves, né? 97, 400 greves e não mais. De 97 até 2011, 400 greves ao ano. Um número baixíssimo de greve. É óbvio que a classe trabalhadora não se politiza.
E vai pegar essa classe trabalhadora que está aí agora, né? Mas que ela vai começar a surgir na greve. Quando o padrão entra em crise, a greve explode de novo. O que os capitalistas fazem a partir do momento que cai o preço das commodities? Começam a ir para cima dos trabalhadores. E no 2012, um ano depois da queda dos preços das commodities, 900 greves. 2013, que é quando estoura a greve dos garis, 2013, né? 14. Janeiro de Janeiro de 2014, né? 2013, 2.000 greves. 2014, 2.000 greves. 2015, 2.000 greves. 2016, 2.000 greves. 2017, 1.500. 2018, 1.500 greves. E as greves continuam sendo feitas. Dado essencial, não é greve só do setor público, porque o setor público está diminuído. São greves, metade delas do ano passado, no setor privado. 70% das greves do setor privado no setor terceirizado. Mostrando que não precisa ter uma estrutura sindical, aquela coisa que só faz greve quem tem estrutura sindical bem organizada. 70% das greves no setor terceirizado. Os trabalhadores estão se organizando. Esse é o dado. Só que daí vem o processo eleitoral. Quem que é aniquilado nessa conjuntura de crise? Os partidos que estavam no poder. Ou a Dilma não foi fazer um ajuste fiscal em 2015, dizendo em 2014 na campanha que não ia mexer nos direitos trabalhistas nem que a vacatuça, e que não ia fazer política recessiva, que foi a tônica do segundo turno contra o Aécio. Ela bota isso como a sua pauta de governo. Final de 2014, ainda início de 2015, qual é a pauta do governo do segundo mandato do presidente da Dilma? Ajuste fiscal. 40% de corte no gasto público, abono, seguro-desemprego, abono indenizatório modificados. Antes disso, o petismo preparou o terreno para a Lava Jato, quando entrou na lorota da perseguição aos movimentos sociais, na lei de organizações criminosas, que foi que deu guarida para perseguir o Lula e prender ele. Lei antiterrorismo, a lei que configura as organizações criminosas. O petismo, autonomia para o Ministério Público, todas as ilusões petistas, autonomia para a Polícia Federal, criaram todas as condições para serem derrubados, sem dar um tiro. Que é a pior derrota que tem. Que a derrota de 64, os trabalhadores caíram, né? Por mais que o Jango também não quis dar um tiro, mas os trabalhadores estavam tão tensionados, imobilizados, que teve luta armada. E o pau comeu. Né? 68 teve greve de Osasco e Contagem, greves grandiosas dos metalúrgicos de Osasco e Contagem. Né? 2013, né, 2016, não teve nada. Não teve nada. Não convocou as massas em nenhum momento para defender o seu governo. O Lula, enquanto estava no governo, claro, vai convocar a massa para quê? Para defender o projeto de manutenção do status quo e do plano real? Não convoca. Não convoca as massas se desmobilizam. Quando emerge a luta de classe de novo, né, como a velha topeira, que a classe trabalhadora é a velha topeira, como dizia o Marx. O período dela fica lá embaixo, silenciosa, e do nada ela emerge na história. E a classe trabalhadora está na história de novo. Desde 2013. E a greve de vocês aqui em 2014 é um sintoma marcante, porque é uma greve contra a direção sindical. Fantástico, é um momento histórico, coisa que está acontecendo e continua acontecendo. Óbvio, não continua acontecendo tal como a gente às vezes imagina, que é uma tensão permanente. Né? Um ano inteiro pode ter 2 meses de tensão, os outros meses são embaraço, mas é assim que é a luta política. Momentos de tensão aguda, momentos de repouso. O que você tem que fazer no repouso? Tem que se preparar. É o que a gente tem que fazer. Pensar, estruturar um espaço como esse. Fazer essas coisas, porque é isso que dá força para você ir para o próximo período. A Dilma faz o ajuste fiscal. O ajuste fiscal acaba definitivamente com o apoio das classes populares ao petismo. As classes médias já tinham rompido, porque a sua condição de vida já é muito precarizada, e aquela coisa moral da classe média já tinha sido arrebentada com os escândalos do Mensalão em 2005, e as classes populares a partir daqui dizem, nem a pau. Vai ter o impeachment, né? E a Dilma estava preparando a contra-reforma da Previdência. Vamos esquecer que houveram entrevistas de Joaquim Levy, ministro da Fazenda da Dilma, foi para o Jornal Nacional anunciar que ia ter uma contra-reforma da Previdência e que ia ter um programa de desestatização. Já foi anunciado. Só que não tinha mais capacidade política de implementar, porque o parlamento já estava sem controle nenhum, a crise já se acumulava, já tinha tido junho de 2013, já tinha tido as manifestações contra a Copa, a população estava numa polvorosa, não queria mais nada, e daí do nada veio o processo do impeachment. E a direita capitaneia o processo de impeachment, por quê? Porque tem uma base totalmente insatisfeita, querendo a ruptura. Derruba a Dilma, vem o Temer, amplia a destruição,
né? Porque esse é o projeto que está colocado. O Bolsonaro vem em eleição, o que o Bolsonaro coloca? Vou mudar tudo que está aí. Antissistema. E sendo antissistema, ele leva 70% dos votos, tal qual Lula levou em 2002. Por quê? Porque é uma continuidade histórica. E ele acusa quem? Né? A dicotomia eleitoral se balizou desde 94, né? Depois de 89. 89 tinha muita gente, tinha Brizola, tinha Fife Domingos, era um troço louco, né? Mas depois daquilo virou um sistema bipartidário. E durante 2 décadas os brasileiros se acostumam a só entender política como só ir na urna, e na urna ter 2 opções, tucanos e petistas. Onde os tucanos dizem que o mal do mundo são os petistas. Os petistas dizem que o mal do mundo são os tucanos. As condições materiais só se degeneram, 6 anos de crise, porque isso aqui começa em 2012, e vai continuando a crise permanente, que vai entregar um desemprego absurdo, um subemprego tomando conta, uma miséria colossal, a violência urbana se espalhando, e o que acontece? O Bolsonaro se elege como o antissistema. E vira mito. Tal como FHC se elegeu como o mito do cara que acabou com a inflação. Não era um mito do FHC? Era imbatível o mito, no primeiro momento. Depois, quando vai para a prática, o mito começa a se destruir. Lula se elegeu com o mito, depois de 2005, né, segundo mandato principalmente, o mito do quê? Daquele que tinha botado os pobres no orçamento e que tinha criado a nova classe média. O mito também se desmorona depois. E agora Bolsonaro se elege como um mito que vai mudar tudo que está aí, né? Vai resolver o problema da segurança pública, vai resolver o problema da corrupção, e quando o Bolsonaro assume, o que acontece? Ele vem para fazer o que é, para mim, o início do apontar para a ruptura. Que é o quê? Ele vai dobrar a aposta. Primeiro que ele vai pegar o plano real e não vai romper com o plano real, ele vai radicalizar o plano real. Se a lógica do plano real é manter o sistema da dívida pública, austeridade permanente e privatização, Bolsonaro já privatizou, só nesse nível de governo, um conjunto imenso. Privatizou a BR Distribuidora, que não era moleza. Está privatizando para valer, criando os modelos de emprego via organizações sociais do setor público. Já está acontecendo, já era muito anterior, ele está radicalizando. Privatizando as universidades federais. Privatizando as universidades federais. Ele vai radicalizar, mas ele não vai radicalizar mudando o padrão de acumulação. Isso que eu quero deixar claro aqui. Ele vai radicalizar para manter o padrão de acumulação. O que vai fazer com que essas greves permaneçam. O que vai fazer com que esse clima de agitação política permaneça. Ele vai ter que agora ser a cara do sistema. A cara do sistema. Daí para ir já para o finalmente, qual que é o problema? E daí pensando, obviamente, que isso aí modifica todas as relações de produção. A gente pode pensar quais são as categorias que hoje estão colocadas na fronteira da luta. O problema é que é o seguinte, a esquerda brasileira, e aqui é preciso ter claro, a esquerda brasileira hegemônica está ainda embalada pelo sonho da democracia abstrata e dos valores democráticos em abstrato. E essa esquerda está impotente para discutir o que de fato mexe com o essencial da vida dos trabalhadores. E é só a gente ver quais são os nossos parlamentares. O que fazem os nossos parlamentares? Ou defender valores e costumes individuais, que para um trabalhador que não consegue nem resolver o problema da barriga, ficar falando só de feminismo, de LGBT, é uma ofensa, muito claro isso. O trabalhador está passando fome, com 70% de desemprego ao ano, um parlamentar ou um partido, né, ou vários partidos que só ficam falando de uma questão que é essencial. Para você ser livre no âmbito dos costumes, você precisa estar com a barriga alimentada. E daí o trabalhador, a massa dos trabalhadores desesperadas, começa a olhar os costumes libertos de determinado setor social, que a esquerda encampa, e ele olha com uma raiva gigantesca disso. E o pastor monta em cima desse processo. O pastor monta em cima e vai lá e oferece o dito conservadorismo. E a mesma massa que elege Jean Willis como o campeão do BBB em 2005, por que elege um gay, que já se assumia como um gay lá? Porque estava com a barriga cheia. E daí quando o cara está com a barriga cheia, ele vira mais tolerante. A tolerância não é um ato ilustrado. A tolerância é um ato de quando eu estou resolvido. Se eu não estou resolvido na minha questão básica, eu viro intolerante, eu fico puto. E como eu não tenho um partido que proponha desse ódio de classe a revolução social, ele vai ficar puto entre si. Ele vai ficar puto contra a classe média, ele vai ficar puto contra
o próprio trabalhador, Contra ele as vai mulheres, contra as gays, mulheres, contra os negros. Porque se você não tem uma proposta de ruptura pelo lado dos socialistas, dos comunistas, da Revolução Brasileira, que é o que a gente defende, que é essa interpretação que sustenta a Revolução Brasileira, a massa dos trabalhadores vai ficar se degladiando entre si. E a esquerda liberal alimenta esse debate para se degladiar entre si. E a classe dominante, nada de braçada. Aprovou, agora em primeiro turno, 379 votos, coisa que ampliou. Daí, Reforma da Previdência novamente. reforma da Previdência. E o pior, né? Daí os partidos de esquerda, PT, PSOL, vários partidos que estão na ampla aliança, agora o PSDB, o PSB de vocês, enfim, todos os partidos, vou fazer aqui para o nosso, do PSOL, na ampla aliança, vendem como se tivesse tudo bem. Porque os parlamentares querem defender o seu lado, o seu mandato, os vitimizam o parlamentar comandando. E daí diz assim, não, o PSOL, o nosso partido, né, vamos cortar na carne, nosso partido. A eleição foi maravilhosa, foi uma vitória eleitoral, porque de 6 parlamentares saltamos para 10 parlamentares. Foi de 6 para 10. Né? Sabe o que aconteceu? De 369 votos, com paridade de gênero, garantimos o fundo eleitoral, uma grande vitória. E de 369 votos a favor do impeachment, foram 379 votos a favor da reforma da Previdência. Que vai aniquilar as condições de vida para os trabalhadores. E vem os canalhas, que é um cinismo sem tamanho, vender que está tudo maravilhoso. Não está tudo maravilhoso. A esquerda tem que mudar a sua posição. A esquerda tem que ser uma esquerda que propõe a ruptura, porque o Bolsonaro, o que ele continua fazendo? Propondo a ruptura. Ele manda a proposta de reforma da Previdência, que ele sabe que vai destruir as condições de vida da população. Ele não defende, ele não deu uma entrevista para defender a reforma da Previdência. Alguém viu o Bolsonaro defender a reforma? Não deu, sabe por quê? Porque ele sabe que tem um covil de bandidos no parlamento que vai aprovar. Vai aprovar, porque tudo, as bancadas é na mão, tem tantos parlamentares do latifúndio, tantos parlamentares da JBS, tá tudo na mão por lá. E os nossos lá acham que é o máximo levantar o cachazinho e botar a roupinha laranja e achar que estão abafando. Não dá nada. De laranja. Jogar laranjinha. É um circo. E a gente tá com cara de palhaço nessa brincadeira. E os caras do Bolsonaro não defendem a reforma da Previdência. A reforma passa agora, vai passar. Claro, vai passar. E ele fica ainda tensionando. Ele manda um monte de medida provisória estapafúrdia que vai acabar com as multas, né? Acabar os pontos na carteira, acabar com a da escola. A esquerda liberal pega e ele é um louco, ele é um lunático, ele não sabe o que está fazendo. Ele manda isso aí para os grupos de WhatsApp daqueles setores mais degenerados, que são o núcleo duro dele. Porque se a massa votou nele por desesperança, tem um núcleo duro que votou nele porque aquilo ali é um projeto de, né? Aí sim a gente pode falar em proto-fascistas. Ele manda para esses setores, aglutina esses setores e começa a dizer sistematicamente que o parlamento não deixa ele governar. Porque o parlamento derruba as MPs dele. E o STF não deixa ele governar. Só uma colocação, Maurício. Em torno disso tudo, a gente também tem um judiciário que colabora bastante com isso, porque apesar da gente realmente ter o centrão e que são os caras que tomam conta daquilo, também existiu o dinheiro para se comprar isso. Né? Paralelamente a isso tudo que você diz, que é real, ainda tem também uma grana que rola, que é do povo, que é do trabalhador, para comprar esse tipo de coisa que é contra o trabalhador, as decisões que são tomadas. Eu acho que é uma análise que eu acho que poderia ser englobada nessa sua fala. Por quê? Porque o parlamento é um covil de ladrões. Isso. Oi? E a instituição também está serviço do capital. O poder menos democrático. O poder menos democrático. O capital adora o parlamento, sabe por quê? Concordo, eu só acho o seguinte, eu só falo, na fala do processo, parece que o Bolsonaro não participa, ele participa muito. Ele participa muito. Agora, o que acontece nisso tudo é que a mídia, também incorporada nisso, não anuncia o que está acontecendo. E aí é uma coisa que fica só com a gente e a gente não consegue disseminar isso. Se a gente não consegue falar pra gente que isso acontece, eu acho que fica assim, faltando alguma perna Eu não estou dizendo, ele atua nos bastidores. Não estou dizendo que ele não atua nos bastidores, que o judiciário não atua. Estou falando que publicamente, estou falando que a política é o discurso do público. Porque a gente tem que disputar as massas, não é isso? Se não disputar as massas, não ganhar as massas, eles vão arrochar cada vez mais para uma ruptura, caminhar para a ruptura. Então ele não defende publicamente. Ele não defende publicamente a proposta,
ele se preserva desse desgaste e continua acusando o parlamento, ele continua acusando o STF, e ele faz algo que nenhum presidente dito popular, nem Lula, nem Dilma fez, ele convocou a massa para defender o seu mandato, que foi a manifestação do dia 26, foi pequena, mas é o primeiro presidente de direita na história do Brasil recente que organiza 15 a 20% da população. Ele está preparando o terreno, se houverem as condições, é óbvio, para uma ruptura. E o que a esquerda faz como discurso? A esquerda liberal que está aí, os parlamentares Haddad, Boulos, os candidatos mais vistos aí, o próprio Ciro Gomes, que se diz um republicano. O que a esquerda faz? A esquerda diz o seguinte, a esquerda liberal, não eu, claro, como revolucionário, e a gente como revolucionário que deve ser. O que eles fazem? Diz assim, o Bolsonaro não pode acusar uma instituição como o STF, que garante a democracia brasileira. O Bolsonaro não pode, ou como o Freixo faz, o parlamento é a casa da pluralidade, da diversidade, o espaço da escuta. E o Bolsonaro, diante do fato concreto que o parlamento é um covil de ladrões, a população brasileira sabe que o STF e o judiciário é uma porcaria, ou quando a gente entra numa ação trabalhista, uma ação civil, com os mais de 700 mil encarcerados no Brasil, 42% deles sem julgamento, todos pobres e negros, a massa dos trabalhadores não sabe que o judiciário é uma porcaria, que o parlamento é uma porcaria, e a esquerda liberal fica defendendo essas instituições enquanto o Bolsonaro acusa as instituições. Quer ganhar como a conjuntura política desse jeito? Essa é a nossa crise. Essa é a nossa crise. Porque há uma crença liberal de uma democracia em abstrato. Eu não estou colocando aqui que eu quero uma ditadura, eu quero uma democracia de garfo e faca. Democracia de verdade, para a massa do trabalhador. Que é disso que o trabalhador quer. Democratizar os recursos, o dinheiro. E a propriedade privada. A propriedade privada. A corrupção está comendo solta? Está comendo solta. Vamos começar uma estatização das empresas. Na sua fala eu concordo. Eu só não concordo no seguinte. A posição do Bolsonaro foi de comprar o Congresso e de paralisar o sistema de justiça. Mas a gente concorda. Agora, a mídia não propaga isso. Mas sabe o que o Bolsonaro faz? Se qualquer de esquerda que tivesse feito isso, seria propagado isso. E o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está falando mal da Globo. A mídia não faz, eu concordo, a mídia é canalha. É canalha. O que o Bolsonaro está fazendo contra a mídia? Só estou falando do que o Maurício está colocando. O Bolsonaro está acusando a Globo. O Bolsonaro acusa a Globo. E o que os liberais de esquerda fazem? Defende a Globo. Defende a liberdade de A imprensa. esquerda defende a Globo. Esse é o problema. Os aparelhos da burguesia brasileira em crise por conta da crise do padrão de acumulação não conseguem mais organizar a classe, que é disso que se trata. Quando tem fake news, sabe por que tem fake news? Porque a Globo não consegue mais dar a narrativa hegemônica. A Globo não consegue mais dar a narrativa hegemônica e os trabalhadores começam a acreditar em fake news. O que é isso senão a perda de poder da Globo, que é o monopólio da comunicação? Esse é o principal elemento que está perdendo poder na sociedade. E o Bolsonaro entendeu não no sentido que ele é um gênio. Não é que eu não vou aqui entrar nessa bobajada. É porque é um homem certo na hora certa. Isso aí na história acontece um burro pode cumprir um papel histórico. Não tem. A história não é feita só de gênios. Porque as classes é que movem a história. Ele é um representante de determinado momento político. E a esquerda, esse é o nosso problema hoje. Ele achou de falar asneiro numa hora errada, na hora certa, no momento certo. Mas ele coloca questões essenciais. E a esquerda liberal, se não mudar sua posição, que daí envolve a questão dos partidos, a questão dos sindicatos, que continuam. Por que o sindicato paralisou? Não fez nada? Porque está oprimido pelo corte do imposto sindical, que virou uma mera burocracia. Não é isso aqui, isso aqui é um sindicato, isso aqui é um sindicato, feito pelas mãos dos trabalhadores. Né? Os aparelhos tradicionais ditos sindicatos estão sem mais dinheiro, porque cortou o imposto sindical desde 2017, e o Bolsonaro mandou uma MP 873 que cortou o repasse, o desconto em folha e tirou o movimento da rua. Por quê? Porque não tem nada para dizer. Está sustentado única e exclusivamente na grana, no aparelho. Mas não tem política. A política acabou pela esquerda. Se a gente não reconstruir, por isso que a nossa proposta hoje, eu encerro, daí o Marcos já pode... Daí vamos fazer um debate. Não, mas a principal crise que nos coloca nessa situação, tem a crise do capital, tem o projeto ultraliberal do Bolsonaro, mas tem a incapacidade da esquerda que se construiu até aqui como hegemônica, dar uma resposta. E é nesse sentido que o nosso trabalho hoje, aí não tem chance objetiva de em 1, 2 anos derrubar o Bolsonaro, parar com essa baboseira. Mas a gente tem a possibilidade histórica de fazer um ajuste de contas de autocrítica e entender quais são os condicionantes que nos trouxeram até aqui, para daqui para frente atuar de forma consequente.
e não cair mais nas mesmas ilusões. Depois de uma grande derrota, tal como a gente teve, que vai continuar tendo, não vamos ser iludidos, os caras com 379 votos já está propondo outras medidas, a continuidade da lei trabalhista, reforma tributária, uma reforma política que vai dar mais poderes para o presidente, uma lei anticrime do Moro que vai dar mais poder para o Estado reprimir o povo e encarcerar o nosso povo. Diante disso, o que é a única vitória que a gente pode ter? É a perda das ilusões. É só isso que dá para ter no atual momento, que é fundamental. Parece pouco, mas é fundamental. Se não for isso, é nada. E ele vai apontar aí sim para a ruptura, porque o que ele colocou aqui é a radicalização do padrão de acumulação. Ela vai gerar os 28 milhões de subempregados, 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, a queda salarial brutal, a continuidade da reestruturação das carreiras e da impossibilidade do trabalho. Isso aí vai continuar a insatisfação, e se a gente não entender esse momento, vamos pavimentar o caminho para outra direita no Brasil. É disso que se trata. Isso é uma crítica responsável. Se eu faço uma reunião do PT, eles falam que eu sou irresponsável. Sou irresponsável, não pode fazer a crítica agora, não pode criticar agora. Não, agora é o momento de fazer a crítica. Agora é o momento de buscar uma interpretação para essa crise que a gente vive, que tem a ver com essas estratégias políticas que fracassaram. Fracassaram. É o momento de construir a ruptura, né, que a gente avalia a partir da nossa organização, da nossa luta, da nossa militância, do partido, do sindicato. A gente escolheu o pessoal porque foi o pessoal que possibilitou no momento projetar nosso discurso da Revolução Brasileira a nível nacional. Senão a gente não estaria fazendo essa reunião aqui hoje. Foi uma escolha estratégica nossa, não tem nada de apologia ao pessoal como se fosse um partido maravilhoso, não sabe o que é. Mas foi um local que deu a possibilidade para a gente fazer essa disputa, e continua dando. Então essa é a questão que está colocando. Os sindicatos, as novas organizações que surgem, o Círculo Laranja, tudo isso vai ser os elementos que vão construir a nossa possibilidade de disputar o cenário, porque por enquanto nós não estamos jogando. Temos que perder as ilusões para passar a entrar no jogo. Daí quando a gente entrar no jogo, a gente começa a dar outro salto de qualidade. Obrigado. Sério.